Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Esse vídeo é rapidinho só para atualizar mais uma vez sobre essa troca do Everton com o Luciano, que primeiro parecia sacramentada, depois ela travou e agora ela esquenta novamente. Esquenta tanto que o Everton não está relacionado para o jogo de amanhã contra o Vasco em São Januário, que já me deixa triste, né? Quem assistiu a nossa transmissão na quinta-feira passada já deve imaginar mais ou menos um pouquinho como eu tô, mas eu respeito os comentários de quem é contra também. E o Luciano não está jogando agora, que eu estou gravando no sábado, contra o Corinthians, também não foi relacionado pelo Grêmio. Além de falar dessa troca, eu também vou falar um pouquinho sobre a situação do Daniel Alves, que postou lá uma foto, todo feliz, com a medalha como melhor meio-campista do Campeonato Paulista. Parabéns pra ele, conseguiu essa medalha. E a namorada dele fez um comentário, foi xingada por um monte de torcedores do São Paulo, eu já vou dizer o que aconteceu. E por fim, eu vou dar mais ou menos que um posicionamento sobre essa prévia que aconteceu hoje, sábado, entre o Marco Aurélio Cunha, o Silvio e o Roberto Natel, para ser o candidato da oposição, mas eu vou falar bem rapidinho sobre isso. Antes, você já sabe, a partir de R$19,90 por mês, você pode ter mais de 3 mil canais livres e assistir todos os jogos do São Paulo. Roda a vinheta. Bora começar falando dessa troca aí, que vocês já sabem, eu sou contra, não tem como ser contra. Tipo assim, o Everton finalmente tá bem de lesão. Ele me traz aquele Everton, tipo, de 2018, que quase foi campeão brasileiro, enfim. Mas o São Paulo não enxerga da mesma maneira que a gente. E nem o Fernando Diniz, que tem, né, uma identidade com o Luciano. Não só pela idade, porque o Luciano é mais novo, o Everton tem 31, o Luciano tem 27. Mas também porque eles tiveram passagens pelo Fluminense na mesma época. Então o Diniz fala pra diretoria, fala pra ele, olha, eu conheço o futebol do Luciano. Ele é aquele cara que a gente precisa na ponta. E assim... dizem que esse período dele no Grêmio é o melhor momento da carreira do Luciano. Em 1 ano e meio de Grêmio, ele tem 31 jogos e 15 gols. Aí você tem que contar também que teve aí pandemia, quarentena, etc. E esse seria o melhor momento da carreira dele. Por que que tinha parado toda a negociação? Lembra que a gente falou, inclusive, no último vídeo? O São Paulo comprou por 15 milhões do Flamengo, com um empresário emprestando dinheiro, que tá lá na justiça, ainda cobrando 5,5 milhões de reais. Tá na justiça, sei lá quanto que esses 5,5 vão virar agora, com juros e correção, etc. São Paulo tem 100% dos direitos econômicos do Everton, enquanto o Grêmio comprou o Luciano, que estava no Fluminense, mas era do Leganes, lá da Espanha, comprou 50% por 5 milhões. Então São Paulo já começou daí, gente, então não é o mesmo valor econômico. E o Grêmio falou, olha, vocês têm que dar um dinheiro pra gente. Porque o nosso jogador é mais jovem, o nosso jogador vai render mais. E numa futura venda, você tem que dar uma porcentagem pra gente de lucro de quando vocês forem vender esse jogador. E o São Paulo falou, o quê? Mas como assim? Só que aí o São Paulo também entrou na jogada e falou, olha, na última Libertadores teve Grenal. E o seu Luciano bateu em geral, teve maior confusão, 8 expulsos. E aí ele pegou 3 jogos de suspensão. Ou seja, a gente vai entrar numa Libertadores agora, São Paulo, Libertadores, Luciano tá fora. E vamos supor que esse cara venha, porque já não tá nem relacionado pros jogos, deve vir. Tá quase aí pra assinar, mas a gente ainda não sacramenta. Vamos supor que esse cara venha, arrase no Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai pra Libertadores, sendo um São Paulo numa Libertadores, e esse cara não pode jogar por 3 jogos. Mesmo a Conmebol, porque vamos supor que se arraste também essa negociação, a Conmebol mudou tudo. Falou, olha, um jogador antes que atuava pelo São Paulo só podia atuar pelo São Paulo até o final do campeonato. Então, se essa negociação se arrastar até setembro, quando volta toda a Libertadores, ele pode atuar por 2 clubes diferentes. Só que ele não pode atuar por ninguém, na verdade, porque ele tem que ficar 3 jogos em casa assistindo, porque ele saiu batendo em geral em pleno Grenal. Por um lado a gente pensa, nossa, é um cara que dá raça, né? Lembra um pouquinho do Luiz Fabiano. Mas por outro a gente pensa, meu amigo, você ficou 3 jogos sem jogar. Então o São Paulo falou pro Grêmio, olha, a gente quer uma compensação em relação a isso. Então você pensa nessa compensação, que existe também uma situação contratual, afinal, o contrato do Everton era menor do que o contrato do Luciano, que vai até dezembro de 2022. Então assim, tá um jogo de compensações. Mas esse tem um contrato maior, mas esse aqui eu tenho 100% dos direitos, mas esse daqui não joga na Libertadores. Só que voltou a esquentar, não foi
relacionado nem o Everton, nem o Luciano. E nessa semana não estou sacramentando, porque vocês sabem como que funciona a janela. Deve acontecer essa troca e você deve ver o Luciano atuando já nos próximos jogos pelo elenco do Fernando Diniz. Não é algo que me deixa feliz. Pode deixar aí embaixo nos comentários também a sua opinião. Dessa notícia, antes de falar do Daniel, eu vou falar de uma notícia que eu li no UOL, no portal do UOL. O UOL colocou hoje que o São Paulo está mexendo no mercado da bola para agradar o Fernando Diniz, porque teve aquela eliminação do Mirassol, fatídica, etc. E daí eles vão tentar ter um elenco mais forte, vão tentar manter o Diniz mais motivado, matéria do UOL, e que daí viriam contratações. E tipo, não tem como, sabe, assim, super por dentro do mundo, de falar com um monte de gente todos os dias eu tô, ainda mais quem tá acompanhando toda essa fase política que eu tô colocando vídeo toda hora, assim, tipo, não tem como. O São Paulo tem 580 milhões de vidas e cresce, e não há como, a não ser numas trocas assim irreais como essa, que você compra um cara por 15 milhões e troca por outro de 5, e o Renato Gaúcho tá lá implorando, falando, me traz o Everton, porque ele vai ser campeão aqui de alguma coisa, não tenho a menor dúvida disso, enfim. Então nessa notícia que bombou da UOL, que tá todo mundo falando, pode dar uma segurada. Não espere grandes coisas dela. Não espera que venha assim, tipo, que nem foi ano passado, que a gente não comemorou o título, mas comemorou contratação pra caramba. E agora estamos tudo expulsando essas mesmas contratações, não é verdade? Parabéns pro Daniel Alves, ele conquistou a medalha de melhor meio-campista do Campeonato Paulista, até rimou, fez uma riminha. E ele postou nas redes sociais dele, no Instagram, uma foto com a medalha. E ele colocou um dizer assim que foi super indireta para alguém, mas ao mesmo tempo super líder. Ele falou assim, olha, que essas conquistas individuais sirvam para a gente acrescentar na coletividade. E que cada vez mais as verdades sobreponham as mentiras. Senti que tem um negócio aí, né? Querendo dar uma alfinetada em alguém. E daí foi a namorada dele lá. É uma modelo, se chama Roana. E ela colocou nos comentários algo, olha, você é campeão mesmo que o seu entorno não seja campeão. Meu amigo, mais de 300 respostas, isso faz algumas horas só que ele postou, mais de 300 respostas xingando essa menina. E, gente, calma, a menina é de outro país, às vezes ela tá numa outra realidade, mas ela foi bem xingada, virou manchete em tudo quanto é jornal. Eu só vim aqui pra contar isso pra vocês. Mas calma, gente, calma. Ele vai jogar contra o Vasco. Vamos manter o Daniel Alves tranquilo. Ele vai entrar com a nossa camisa. Teve a prévia da oposição entre o Silvio. Nem vou falar muito do Silvio, porque ele foi o menos votado. O Marco Aurélio Cunha e o Roberto Natel. Né, a continuidade da continuidade, que a gente tem falado um pouquinho disso aqui. E já foi pro segundo turno no mesmo dia, tá? Eram questões de horas, então começou logo de manhã cedo as votações. Foi num sistema online, eles compraram esse sistema online. Porque quando quer comprar, compra, viu, São Paulo? Quando quer comprar, as pessoas fazem acontecer. Só fica assim esse adendo, mas de boa, voltando aqui pro meu raciocínio. A oposição se uniu, aí fizeram uma vaquinha lá em dólar e compraram esse sistema de votação online. Daí tinha todo um sistema de se identificar e cada um tinha um voto. Aí saiu o primeiro resultado entre os três e depois já teve o segundo turno, foi no mesmo dia. E daí desse segundo turno, primeiro o Silvio ficou de fora, pro segundo turno foi o Marco Aurélio Cunha contra o Roberto Natel. E daí o Roberto Natel teve 60% dos votos e o Marco Aurélio Cunha teve 40% dos votos. E aí ele lançou um vídeo nas redes sociais, enfim, rodou os grupos de WhatsApp em todos os lugares falando, olha, eu perdi, eu tive só 40% dos votos, mas eu tô apoiando, então o Roberto Natel vai em frente. Não quero dar um posicionamento oficial em relação à campanha, que a gente tem conversado toda essa semana em relação a isso agora. Mas em breve a gente fala um pouquinho desse assunto, só queria dar a notícia de como foi a prévia entre eles hoje. Mas esquece um pouquinho dessa informação que tem mais novidade política para acontecer na semana que vem. Fechou? Pessoal, ótimo final de semana, amanhã tem jogo ao vivo, espero vocês aqui no canal. São Paulo e Vasco em São Januário, vocês sabem como que é o clima em São Januário, mesmo sem torcida, é aquele clima de São Januário, então eu conto com você e com a sua audiência, beleza? Beijo!